Flamengo e Vasco, qual será o provável time do Mengão para esse jogo decisivo, jogo que acontece neste domingo, 4 horas da tarde? E para esse confronto temos uma excelente notícia, jogador de volta, que era a dúvida, está de volta e vai para esse clássico, né? O clássico 2 milhões. É novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Créditos, direitos de imagem, Esporte Total, TV Bandeirantes, trazendo todos os bastidores entre Flamengo e Vasco. Vamos pro vídeo. Por exemplo, em 11 partidas, nunca perdeu o clássico. O zagueiro, que foi homenageado nesta sexta-feira por ter completado 300 jogos pelo clube, confirmou que vai estar à disposição de Leonardo Jardim, mesmo ainda em recuperação de um corte profundo na canela, que o tirou do jogo contra o Estudiantes. Um dos maiores clássicos da América Latina e com certeza a gente sempre pensa em dar um espetáculo bonito para quem está assistindo. É claro que respeitando a equipe adversária, que é uma grande equipe e tem um grande técnico, e com certeza deve estar se preparando muito também para esse jogo. A gente fica feliz pelo retrospecto, mas a gente sabe que isso não entra em campo. O que entra em campo são os jogadores querendo representar o seu escudo, a sua camisa. O departamento médico rubro-negro anda cheio. Eric Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta serão desfalques por lesão. O uruguaio, aliás, recebeu alta nesta sexta-feira, após passar por cirurgia para corrigir uma fratura na clavícula. O prazo mínimo de retorno é de 6 semanas. Em um mês, 4 lesões, 4 fraturas, acho que para o futebol tá desproporcional, né? Então, acaba que a gente vê uma arbitragem que, principalmente na Libertadores, é muito conivente, né, e permissiva com os outros clubes. E isso é só o que vocês sabem, que acabam afastando os atletas dos treinos e jogos, sem contar as outras lesões, outras coisas que a gente vai manejando aqui de maneira conservadora, né? Mas tá assintoso o número de fraturas que a gente vem tendo no nosso elenco. Carrascal, suspenso, também fica de fora. Leonardo Jardim vai ter que se virar para montar o setor do meio-campo. Renato Gaúcho, de volta à beira do gramado depois de cumprir suspensão na vitória sobre o Olímpia, tem bem menos problemas. O lateral esquerdo cuiabano, com um edema na coxa esquerda, dará lugar mais uma vez a Lucas Piton. Enquanto Thiago Mendes e Andrés Gomes, preservados do duelo pela Copa Sul-Americana por questões médicas, devem retornar ao time titular. Um confronto que vale muito mais que 3 pontos, por toda a rivalidade envolvida e também pelo tempo de jejum sem vitória. Quem já esteve do outro lado sabe bem como funciona. A gente sabe que o clássico contra o Botafogo, Fluminense, o próprio Flamengo, é um jogo de detalhes. A gente tem que estar muito confiante, muito concentrado nesse jogo, porque a gente sabe da grandeza do clássico. Bom, temos aí então os últimos 15 confrontos entre Flamengo e Vasco, faz 3 anos. A última vitória foi no dia do Vasco, né? Foi no dia 5 de março de 2023, foi 1-0 no Campeonato Carioca. Mas são 10 vitórias do Flamengo, 4 empates e apenas essa vitória. André, o retrospecto do Flamengo é muito melhor, por motivos óbvios, mas um Flamengo que tem muitos desfalques, um Vasco que vem empolgado com o jogo da Sul-Americana. Ainda assim, e mesmo sendo clássico, é um jogo à parte, ainda assim é um Flamengo muito favorito. Muito favorito. O momento do Flamengo é muito bom, né? É claro, perdeu o de Arrascaeta, é uma queda técnica muito sentida, mesmo porque ele vinha recuperando a cada atuação o futebol espetacular que ele mostrou na maior parte do ano passado e ainda não tinha mostrado em 2026. E o Flamengo com ele é um time muito mais difícil de ser marcado, muito mais difícil de ser enfrentado e contido, né? É uma situação bem diferente quando o de Arrascaeta está em campo, mas infelizmente pelos próximos 9 jogos ele não estará. Mas o elenco mais profundo do futebol sul-americano tem todas as condições de manter o seu nível competitivo, mesmo que não haja nesse elenco um jogador da altura do de Arrascaeta em relação à função, né? Então, não tem no elenco do Flamengo, e se procura essa possibilidade desde 2019,
para substituição pura e simples e o desenho do time se manter, né? A questão da performance individual desse substituto ser parecida com o que seria se o Arrascaeta estivesse em campo. Não dá para fazer isso, mas dá para manter a ascensão que o time vem mostrando, mesmo não tendo vencido fora de casa na Argentina pela Copa Libertadores no meio de semana. O Flamengo é um adversário superior ao Vasco e o normal seria o Flamengo vencer esse jogo. Mas o futebol nem sempre respeita o normal, muitas vezes ele prefere o que é anormal e muitas dessas vezes acontecem quando acontecem os clássicos e os jogos que são diferentes dos outros. O Gustavo dizia agora há pouco aqui que por mais que o Vasco esteja pelo menos passando os sinais, né, de querer se desvencilhar da Copa Sul-Americana, um bom resultado no meio de semana, vitória por 3-0. Aparentemente, o futebol que o Vasco joga na Sul-Americana é um futebol de quem quer tratar a competição a sério. Mas no Campeonato Brasileiro, é hora de também se levantar depois da derrota para o Corinthians e não existe nenhuma ocasião melhor do que um clássico de tanta rivalidade e tanta história quanto esse. Pois é, o Renato descansa na Sul-Americana, pelo menos nos próximos agora 2 jogos, ele está suspenso, né? E aí ele vai e joga toda a sua energia no Campeonato Brasileiro, está precisando também. Mas é curioso que a vitória do Vasco sobre o Olímpia, a boa vitória que a gente está vendo aqui, agora não mais, né? Mas que a gente estava vendo os lances por 3-0 e a boa campanha da Sul-Americana, elas geraram ontem no torcedor Cruz Maltino uma boa sensação, não só pelo resultado, mas pela boa atuação do Vasco. E olhando para valores individuais que saltaram ali ontem aos olhos do torcedor, nessa tentativa de encontrar caminhos para o Vasco, depois da saída de jogadores importantes, a troca de técnico, etc. e tal. Por exemplo, o Johan Rojas é um jogador que ganhou a 10 depois que o Coutinho foi embora. Claramente é um jogador que trabalha muito bem a bola, com muita qualidade técnica, mas com um nível de intensidade um pouco mais baixo, ainda buscando o seu melhor lugar no time, não é um titular do Vasco, fez um belo jogo. O Adson, acho que foi a grande notícia da vitória do Vasco sobre o Olímpia, ocupando o lado direito do ataque. O Adson é um jogador que, longe de ser brilhante, mas ele é uma formiguinha, ele não para, ficou um tempo machucado, tirou muito do ritmo de jogo dele, agora tentando recuperar esse espaço. E eu até acho que isso vira um certo dilema para o Renato para o jogo de domingo, porque, sim, as respostas dadas em campo mostraram um Vasco melhor contra o Olímpia, mas é um time leve, um time quase todo reserva, um time leve demais, talvez, para se enfrentar ao Flamengo. Então, talvez os bons sinais da vitória sobre o Olímpia não indiquem o melhor caminho para se enfrentar o Flamengo na fase que o Flamengo está. Eu acho que esse é o dilema que o Renato tem que encontrar, algum nível de equilíbrio, proteger mais o time em algum setor e talvez optar ou pelo Rojas ou pelo Adson para tentar beber um pouco da fonte das boas notícias do jogo contra a equipe do Olímpia. Mas há claramente uma diferença, não só técnica, porque isso é evidente, mas de nível de futebol. O Flamengo vem num momento muito bom do ponto de vista técnico. E o Vasco vem batendo cabeça por aí. É uma larga vantagem para o Flamengo, que vai ser colocada à prova no Clássico do Maracanã. O áudio aqui não estava saindo, falando, o áudio não saindo. Eu vou no mesmo raciocínio, na mesma linha aí do Léo Pereira. Retrospecto não entra dentro de campo. São 11 contra 11. E o Flamengo tem que jogar a sério, né? Não é porque é o Vasco, com todo respeito aqui, a gente sabe o momento que o Vasco vive. Mas é clássico, né? Um clássico pesado, o clássico dos milhões. Tem muita história por trás desses dois times. 2 equipes grandes, merece todo o respeito. Por isso o Flamengo tem que encarar isso com seriedade. Se quiser os 3 pontos, vai ter que merecer dentro de campo. A gente sabe da dificuldade do Flamengo, né? Muitos desfalques importantíssimos, né? Para esse jogo, que complica mais ainda. Mas o Flamengo tem muitos jogadores no banco para poder suprir essas ausências. E um dos jogadores que era dúvida para a partida e estará à disposição é o Bruno Henrique. Traz a informação aqui, o coluna do Fla trouxe a informação. Bruno Henrique está liberado para o clássico diante do Vasco. Foi confirmado pelo médico do Flamengo, Luiz Macedo, que apesar do trauma sofrido contra o jogo, né, Estudiantes, Bruno Henrique está apto para atuar diante do Vasco da Gama. Bom, uma excelente notícia aí, Bruno Henrique. Inclusive hoje, por coincidência, eu estava assistindo alguns lances, né, do Bruno Henrique contra o Liverpool lá em 2019. O cara deu uma dor de cabeça para a defesa do Liverpool.
né? Por pouco a gente não conseguiu aquele título, né? O time jogou pra caramba, merecia aquele título. Infelizmente, tomamos o gol aí na prorrogação. O Firmino, né? Mas o time jogou muito, merecia, né? O time veio cansado, tinha jogado mais de 70 jogos, 70 e poucos jogos. Pegou o Liverpool, né? Descansado, tava na metade da temporada ainda, voando mesmo assim. O Flamengo foi pra cima, deu um trabalho pro Liverpool. Esqueci o nome dele, que era um dos melhores zagueiros da época. Fugiu a memória agora, o Van der Vaart, eu não lembro agora. Mas sofreu com o Bruno Henrique, viu? E a gente sabe o quanto ele é jogador decisivo e esse ano tá jogando muito. Espero que faça um bom jogo diante do Vasco da Gama. Bom, provável escalação do Flamengo para enfrentar o Vasco da Gama. Rossi, Danilo e Léo Pereira. Aí Varela na lateral direita, Ailton Lucas na lateral esquerda, Everton Araújo e Jorginho, De La Cruz no lugar aí do Arrascaeta, né? Substituindo o Arrascaeta. Ponta direita, Gonzalo Plata. Ponta esquerda, Samuel Lino. E no ataque, Bruno Henrique, o Pedro, tá bom? Lembrando que pode ter essa dúvida na esquerda. Ou Samuel Lino ou Bruno Henrique. Vamos ver qual dos dois vai entrar, né? Provavelmente seja o Bruno Henrique. Tem minha suspeita, né? Mas a escalação é Samuel Lino, tá bom? Samuel Lino e Pedro no ataque. Mas coloque aí nos comentários a sua opinião. Gostaram ou não da provável? Lembrando que é provável escalação. A escalação oficial só acontece um pouquinho antes, né? 1 hora antes do jogo é liberado pelo Leonardo Jardim. Posso ser que mude 2, 3 peças no máximo estourando, tá bom? Mas a base vai ser a mesma. Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais. Créditos, direitos de imagem, ESPN Brasil, Esporte Total TV, Bandeirantes. Valeu.